versículo 1 a seguir diz bem assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amém? Aprendendo com Neemias. Pastor, quando nós falamos sobre Neemias, o livro de Neemias, ele forma um só livro. Ele é junto com o livro de Esdras. Na Bíblia hebraica, o livro de Neemias e o livro de Esdras, ele forma um só livro. E na Septuaginta trazia os dois também como um só livro. Ambos relatam o mesmo fato, a mesma história, o mesmo acontecimento: a volta do povo judeu da Babilônia após 70 anos de cativeiro, e a reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo, reconstrução das portas, reconstrução dos muros. Tudo isso nós vamos aprender a partir de agora, nesse estudo do Neemias. Então, ao revolver o livro, os escombros também da cidade santa, espanando a poeira do tempo, aprenderemos princípios morais, aprenderemos princípios espirituais, aprenderemos que poderão transformar a nossa vida e a nossa história, com o que nós aprenderemos a partir desse estudo. Ainda há vidas quebradas, quebrantadas. Quando nós aprendemos nesse livro, estudando nesse livro, nós vamos ver lares quebrados, nós vamos ver instituições públicas quebradas. Tudo isso nós vamos aprender. A corrupção, entendeu? A própria igreja hoje, ela vive uma profunda crise. Crise de quê, pastor? De santidade? Talvez. Não, mas eu vejo a própria igreja hoje vivendo uma crise de credibilidade. E nós precisamos aprender a restaurar aquilo que muitas das vezes perdemos, ou foi queimado, ou foi destruído por nós, pastor. Não, pelos inimigos, pelos adversários. Jerusalém não se autodestruiu, Jerusalém foi destruída. O povo foi cativo para a Babilônia, então não foi sozinho, o povo foi levado. Mas o que levou isso a acontecer? Nós vamos aprender, entendeu? Pastor, ainda nós estudamos o livro de Neemias, nós encontramos uma sociedade enferma. Encontramos também algo como desesperadamente uma mensagem de socorro. Nós lemos no texto áureo agora que alguém chegou para Neemias lá em Suzã, e Neemias fez uma pergunta, e ele ouviu o que ele muitas das vezes não gostaria de ouvir. O povo está passando por miséria, os nossos parentes estão lá com as portas queimadas no fogo, não tem limites. Quando nós temos portas, ninguém entra para dentro, não tem inimigo que entra para dentro. Agora, quando nós não temos portas, não adianta nós ter uma fortaleza, se o inimigo tem passagem livre. Pastor, o livro de
de Neemias, ele é um manual que trata da restauração da vida, restauração da família, restauração política, restauração da sociedade. É um dos livros de extraordinária experiências para nos ensinar. Só estou dando uma introdução no tema. Ainda falando, é um dos livros fascinantes, compêndios sobre a vida vitoriosa. O livro de Neemias não fala só de coisas que perdemos, mas o livro de Neemias fala de coisas que nós poderemos conquistar, mas teremos que dar um passo, fazer aquilo que está no nosso alcance. Quando nós estudamos o livro de Neemias, entrando no livro de Neemias, nós vemos que o livro de Neemias é um dos mais antigos, profundos, consistentes manuais de liderança de todos os tempos. Pastor, você que é líder, você precisa aprender com Neemias. Pastor, mas eu não sou líder, eu não sou obreiro, eu não sou nada. Irmão, você não é líder na sua casa? Você não é líder sobre seus filhos? Você não é líder sobre a sua vida? Então você vai aprender também. O livro de Neemias ensina sobre liderança, ensina como ser um líder, ensina como ser um bom líder, um bom pai, um bom pastor, um bom obreiro, um bom filho. Entendeu? O livro de Neemias, ele nos ensina a mergulhar profundamente que os seus ensinos, ele é o que, pastor? É uma escola superior para as nossas vidas, é uma capacitação. Ele nos ensina a ter faculdade naquilo que muitas das vezes nós erramos em coisas simples, erramos em coisas básicas. Pastor, por que muitas das vezes nós erramos e só iremos reconhecer depois que tomamos um prejuízo? O livro de Neemias nos ensina a vigiar antes dos muros serem quebrados, antes das portas serem arrancadas. Pastor, ainda falando do livro de Neemias, ele trata de um livro de cabeceira para todos aqueles que aspiram ou ocupam um posto de liderança. Então vale para todos, entendeu? Lá no teu trabalho você é um líder sobre alguma coisa. O irmão falou aqui que muitas das vezes nós passamos por alguns momentos difíceis. Pois é, se você não tem espírito de liderança, se você não tem espírito de iniciativa, você acaba sendo passado para trás. Não estou dizendo espírito de competição, que tem aquelas pessoas que gostam de puxar o tapete das outras para subir. Não, quem tem espírito de liderança cresce pelos seus frutos, não prejudicando ninguém, mas sim sendo reconhecido por tudo e por todos. Entendeu? É uma árvore que dá fruto, e ninguém vai procurar uma árvore que não tem fruto. Entendeu? Todo mundo vai procurar uma árvore que tem fruto. Eu quero me alimentar, eu vou lá naquela árvore que está cheia de folha. Não, irmão, ninguém se alimenta por folha, a não ser girafa. Eu quero uma árvore que tenha fruto. Então as pessoas vão procurar frutos na sua vida. Pastor, muitos sobem mostrando que tem frutos e não tem, depois não dão conta do recado. E aí, pastor, aí há decepção. Entendeu? Nós temos que mostrar que temos fruto. Não mostrar, nós temos que ter frutos. Se nós termos frutos, nós não precisamos falar nada. Eu sou crente, sou cheio do Espírito Santo. Você tem que... Não, eu não preciso falar nada. Eu não preciso falar que eu sou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que os homens vos reconheçam. Então quem tem intimidade com o Espírito Santo sabe o que vem do Espírito Santo e o que não vem do Espírito Santo. Aleluia. Você tem intimidade com o Espírito Santo? Então você sabe o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Satanás também é crente. Satanás também conhece a palavra.
Satanás também fala em mistério, Satanás também profetiza. Nós temos muitos exemplos de falsos profetas na Bíblia que também profetizaram. Um exemplo, Balaão. Balaão foi contratado para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Era um profeta. Pastor, mas é profeta. Pois é, mas qual é o Deus que está usando esse profeta? Se é o Deus dos deuses, tu pode ter certeza, a palavra, ela vai trazer vida. Quando nós aprendemos no livro de Neemias, esse livro, nós aprendemos também como lidar com a oposição. Pastor, quem é que não tem oposição na vida? Quantas das vezes, às vezes no trabalho você tem oposição, no casamento você tem oposição. Ou vai me dizer que ele nunca deu uma fumacinha lá na tua casa? Pelo amor de Deus, senta com nós e nos ensina então essa receita. Não pode voar a panela, não pode, não é de Deus isso. Mas fumaça sempre dá, irmão, né? Tem aquele versículo que diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e vai conversar com Deus e acertar as pontinhas aí. Não entra no quarto, não fecha a porta e vai, não. Entra no quarto, fecha a porta, vai orar, vai conversar, vai dialogar, vai se acertar. Pastor, oposição nós temos em todo lugar, até na escola. Temos perseguição. Muitas das vezes nossos filhos são perseguidos na escola por ser cristão, por não aceitarem uma falsa doutrina, por não aceitarem algo que não é de Deus. Aí eles são o quê? Perseguidos. Isso é normal. Pastor, vamos partir para a violência? Claro que não. Nós temos que aprender a lidar com a oposição. O livro de Neemias vai nos ensinar. Não temos que partir para o tapa, não. Temos que partir para o aprendizado. Como é que nós sabemos lidar com a oposição? O verdadeiro líder, ele é aquele que abre mão do seu conforto pessoal para lutar as causas do seu povo. Esse é o líder. Ele faz o quê? Ele abre mão de si, do seu conforto, do seu eu, para quê? Para atender alguém que está precisando. Vamos aprender sobre o livro de Neemias. Mesmo que custe a sua vida, ele abre mão disso. Mesmo que custe o seu conforto, mesmo que ele terá que sair do palácio, ele vai tomar essa decisão. Por quê, pastor? Tem alguém precisando, tem alguém clamando socorro. Ainda nós aprendemos que o verdadeiro líder, ele compreende que o seu ideal é maior do que a vida. Então vale a pena dar a vida pelo ideal. Vale a pena. Vale a pena você se esforçar. Vale a pena você se dedicar. Vale a pena. Nada é perdido nessa face da terra quando você faz algo para socorrer alguém. Socorrer muitas das vezes aquele que está machucado. Socorrer muitas das vezes aquele que está ferido. Socorrer muitas das vezes aquele que está passando por dificuldade. Socorrer muitas das vezes aquele que não tem. Você tem o dobro e você prefere deixar estragado que compartilhar. Não, vale a pena você compartilhar. Hoje você abençoa, amanhã você é abençoado. Entendeu? Nós temos que aprender a ser assim. Senão, pastor, hoje eu sou uma pessoa isolada, um dia eu vou precisar. E aí? Será que no palácio, será que nós encontramos pessoas que vivem uma vida de palácio, que nem Neemias? Ele era o copeiro do rei. Entendeu? Sabe o que é ser copeiro do rei? É ser o braço direito da pessoa, da autoridade máxima naquele país. Não é qualquer pessoa que o rei iria colocar do lado. Para quê, pastor? Para espremer a uva, para fazer o suco e para dizer assim, aqui ó, pode tomar que não tem veneno. Aí o rei olha para Neemias. Neemias não era um persa, Neemias não era daquela região, Neemias era um judeu, Neemias era um escravo. Neemias estava ali só para servir, não tinha direito de nada. Ele tinha todos os motivos, irmã Rose. Para quê? Para
para matar o rei e fazer o povo descer. Mas ele não fez, ele foi obediente. Neemias temia ao Senhor. Neemias sabia esperar no Senhor. Neemias sabia ouvir a voz do Senhor. Por isso que ele fazia o trabalho dele bem feito. Ele espremia a uva, vinha na frente do rei com seu semblante alegre. Entendeu? Neemias se apresentava ao rei com um semblante alegre. Aleluia. De que maneira nós estamos nos apresentando ao Rei dos Reis, pastor? Ah, pastor, eu vou para o culto, mas eu vou. Mas se alguém pisa no meu dedo, ai, ai, ai. Qual é o teu semblante que você está se apresentando hoje na presença do Rei? A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É dia de culto. Quando é que é dia de culto? Aí é dia de culto. Não vejo a hora de chegar tal, não vejo a hora de chegar tal dia. Por quê? Nós estaremos na casa do Rei. Pastor, para nós continuar, para nós compreendermos esse livro, precisamos observar alguns detalhes. 3 fatos importantes. Olha aqui, o livro de Neemias, nós já falamos agora. Outro ponto importante é o contexto histórico. Pastor, eu sempre uso essa base que vocês estão vendo aí no Data Show, eu estou olhando lá. Isso aí é a ordem cronológica dos acontecimentos. A Bíblia inteira está nesse diagrama. Se os irmãos desejarem, eu posso providenciar, entendeu? Esse diagrama aqui para os irmãos. Dá para enxergar bem, né? Então nós vamos ver aqui, ó. Aqui está a ordem cronológica de todos os acontecimentos da Bíblia, desde o princípio até o fim. E pastor, onde é que fica o livro de Neemias? Na ordem dos acontecimentos, o livro de Neemias fica bem aonde essa barra estará parando. Ali nesse livro de Neemias, nós estamos ali acontece o que nós estaremos estudando, nessa parte ali. Pastor, no contexto histórico, com a morte do rei Salomão. O rei Salomão, ele foi filho de Davi, entendeu? No contexto histórico do cativeiro babilônico, nós aprendemos algo interessante. Salomão, ele morreu, e agora em 931 a.C., o reino de Israel foi dividido. Por quê, pastor? Porque filho de Salomão, ele não soube ouvir conselhos. Filho de Salomão ouviu conselhos, mas más conselhos, e ele acabou botando a perder todo o reino. Ele dividiu o reino, pastor, e Israel foi dividido. Aprendemos aqui agora que o contexto histórico do cativeiro babilônico divide Israel em 2 reinos. Reino norte teve 19 reis e 8 dinastias. Pastor, 19 reis e 8 dinastias. Sabe o que é 8 dinastias? Uma dinastia é eu passar para o meu filho passar para o meu neto, neto passar para o bisneto. Isso é uma dinastia. Porém, num reino dividido, num reino rebelde, num reino onde não ouve a voz de Deus, desobedece a voz de Deus, entrarei e sairei, entrarei e sairei, e nem os seus filhos conseguem seguir à frente, porque Deus não permite. Então, no reino norte, essa parte de vermelho é o reino norte. Nós vemos que em um período de 209 anos, nenhum desses reis buscou a Deus. Nenhum desses reis. Aí você entende o porquê tantos reis, tanta dinastia. Porque quem não busca a Deus está sujeito a ter desgraça, a ter prejuízo e a ter perder o reino. Outra coisa que nós aprendemos também é que Deus enviou-lhes profetas, mas os nobres novos não se arrependem. Então o que acontece? Deus envia o chicote. Quando Deus envia profeta e o povo não ouve a voz de Deus através do profeta, Deus envia chicote. Aí, pastor, o que acontece? Aí o povo vai
ser levado ao cativeiro. Aí o povo vai ir como escravo. Aí o povo pede misericórdia. Deus, olha nós aqui, olha a situação que nós estamos sofrendo, os inimigos vieram, e Deus, pastor, você só clama quando você está no chicote. E quando você está ouvindo a palavra de Deus, você não clama, você reclama. Sabe que tem aquelas pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, pastor, eu não gosto de, não vou, não fiz, não quero, e não vou na igreja por causa da palavra. Pois é, o problema é seu, porque a palavra não é minha, não é de ninguém, a palavra é de Deus. Se você rejeitar a palavra, você está rejeitando quem? Deus. Não tem nada a ver com essa treta, como diz o outro. Nós só somos mensageiros. E ainda nós temos que cuidar, irmã Odete, para não distorcer o que está aqui. Porque muitas das vezes nós tentamos diminuir o caldo, fazer ele bem papinha. Para quê, pastor? Para que ninguém sinta que ela arde, para que seja bem ralinha. Não, Deus não manda Deus não manda dissolver a palavra. A palavra de Deus, ela é bem assim, ó. Aí daquele que acrescentar e diminuir. Então, filho, se ela diz isso, continua falando o que ela diz, continua pregando o que ela diz, independente se vai se levantar inimigos ou não, continua falando a verdade. O povo vai ser salvo com a verdade, o povo vai ser liberto com a verdade, e as máscaras do inimigo vão cair com a verdade. Então quem está firmado na verdade permanecerá nos pés do Senhor. Quem não está, as máscaras cairão. Eu não me preocupo com isso, nunca me preocupei com isso. Sabe por quê? Porque é para isso que a palavra de Deus, ela é viva. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos, e ela vai até nas juntas e medulas, até na divisão da alma e do espírito. Aonde tu não consegue, ela vai. Ela é apta para corrigir, ela é apta para exaltar, ela é apta para bater. É a palavra de Deus. A palavra do homem não vale nada, a palavra de Deus vale. Então fica com a palavra. Pastor, nós nesse contexto, falando do Reino Norte, eles foram levados ao cativeiro e nunca foram restaurados. Esse povo do Reino Norte ali, que se transformou em Israel, com a capital Samaria, parte de cima, parte vermelha, foi levado para a Síria e nunca mais voltaram. Se lembra da história de Naamã? Se você for ler lá, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, e ainda lhe diz que por muitas vezes Deus deu vitória para Naamã, inimigo. Contra quem? Contra Israel. Porque era permissão, era Deus que estava tratando com Israel. Israel estava se afastando de Deus, e Deus estava punindo Israel. Agora eu vejo que o Reino Sul teve 20 reis na mesma dinastia. Opa, não mudou dinastia, mesma família. Que família era essa, pastor? Raiz de Davi, Jessé. Aí tem uma profecia que diz bem assim: porque o teu reino não terá fim. Então nós vimos que o próprio Jesus saiu dessa dinastia. Entendeu? Quando o cego gritava: Jesus, filho de... tem misericórdia minha. Ele estava reconhecendo a linhagem da família. Família real, família de Jessé. Agora eu vejo que, pastor, Judá não aprendeu a lição do Reino Norte, também começou a se desviar. Pastor, tem tanta coisa que nós podemos aprender com os erros dos outros. Podemos aprender. Pastor, o camarada lá, o fulano lá fez assim, olha só, passou por essa dificuldade, passou por essa crise, passou por essa prova. Meu Deus, por que ele passou por causa disso, por causa daquilo? Ok, não segue o mesmo caminho, aprenda com essa experiência. Não, sabe o que aconteceu? O Reino Sul, parte roxa, começou a fazer a mesma coisa que o Reino Norte, a se afastar de Deus, a se afastar da palavra de Deus, a ignorar os profetas. E olha só, começou a matar profeta. Uma vez Jesus estava no Monte das Oliveiras, parou o seu discurso com os discípulos e falou bem assim, ó, para os discípulos: olha lá,
vendo a cidade? Ele fala para Jerusalém, bem assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Está falando com o reino de Judá. Jesus está falando. O que Jesus falou ainda, irmã Lenisa? Ele falou bem assim, ó: quantas vezes eu quis te ajuntar, como as galinhas ajuntam seus pintainhos, mas não quiseste. O que ele está querendo dizer? Quantas vezes mandei profetas, quantas vezes mandei homens, quantas vezes levantei mulheres, porém vocês, aqueles que vocês não mataram, vocês desprezaram, ignoraram. Vai chegar ao ponto de que vocês só terão se me clamarem. Aí entra aquele versículo: se o meu povo, está falando de quem? Povo de Israel, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, clamar, aí sim eu ouvirei, e virei e sararei a terra. Eles ainda não clamaram, estão sofrendo, tem promessa, mas ainda não clamaram. Gostam de ser enganados, vão ser enganados pelo próprio anticristo. Pastor, por que nós não clamamos muitas das vezes? Em vez de chorar, vamos clamar. É tempo de clamar, é tempo de restaurar, é tempo de se levantar em clamor a Deus, pastor. Não espere as portas serem arrancadas, os muros serem desmontados, pastor. Clame agora, porque Deus está te ouvindo. Quando eu aprendo aqui falando, os reis, eles taparam os ouvidos à voz da profecia. Eu estou falando do Reino Sul, essa parte roxa, entendeu? Perderam, mataram os profetas. Então o que Deus faz com o Reino Sul? Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Lá vai o Reino Sul também para o cativeiro. E eles foram levados cativos no ano aproximadamente 586 por Nabucodonosor. Nabucodonosor vem, cerca a cidade, fica lá cercada a cidade. O povo começa a passar fome, ninguém sai, ninguém entra, até que o povo é obrigado a se render. E aí, pastor, o próprio profeta Jeremias, ele profetiza, dizendo que o povo de Israel será levado para Nabucodonosor. Lá ele ficará 70 anos cativo, porém tem promessa para voltar. Não é para matar, é só para te dar uma lição. Quando eu olho isso aqui, eu vejo algo interessante. O retorno do cativeiro agora, tem umas referências ali, se os irmãos quiserem acompanhar. O retorno do cativeiro babilônico em 3 levas. Agora nós vemos o povo de Israel lá voltando, pastor. Quando nós vemos agora a megalomaníaca Babilônia, de tão poderosa que ela é, agora ela cai. Ela cai pelos medos persas. Os medos persas invadem a Babilônia. Pastor, Daniel, ele interpreta o rei, interpreta o sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor teve o sonho, e Daniel vai lá e interpreta. E Daniel fala: olha, é uma estátua, entendeu? Cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de barro e ferro. Ó, pastor, olha só que interessante. Daniel interpreta esse sonho para Nabucodonosor. O que Nabucodonosor, de tão arrogante e orgulhoso, Daniel fala para Nabucodonosor: ei, Babilônia, é só a cabeça. Lá vai Nabucodonosor e constrói a estátua todinha de ouro. Eita, que bicho era egoísta, né? Deus fala: cabeça, Babilônia. Porém vai passar o tempo da Babilônia, vai vir o período dos medos persas, entendeu? Prata. Mas vai passar o tempo dos medos persas, vai vir o período dos gregos, vai passar o tempo do período dos gregos, vai vir o período dos romanos, entendeu? Porém era tudo períodos. Deus já tinha, porque Deus é Deus, Senhor do tempo. Mas Nabucodonosor achava que ele era o Deus, e ele faz o corpo todo
Ele faz a estátua toda. E aí entra naquela passagem, né? Além de ele fazer a estátua toda, ele quer que o povo de Deus se dobre. Não, filho. O povo de Deus não se dobra para a idolatria. Vai para a fornalha. Ok. Fornalha é bom para crente. Porque só incrédulo queima na fornalha. O crente permanece vivo. O crente dá prejuízo para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ele aquece 7 vezes a fornalha, perde seus melhores homens, só para botar três jovens na fornalha. O rei Nabucodonosor passa a maior vergonha diante de todos os líderes das suas províncias, por causa de 3 servos, 3 escravos, que estavam ali e simplesmente falaram bem assim: sabes tu, Nabucodonosor, que nem tu e nem essa fornalha vai nos fazer dobrar diante dessa estátua. Aleluia. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer na fornalha, porém, dobrar nunca. Tem gente que fala assim: se é de Deus, então eu não vou queimar na fornalha. Aí chega lá na fornalha e queima. Nossa! Não, porque se Deus não falar comigo nesse culto, então não é de Deus, então eu não vou. Irmão, Deus ele não é mandado por homem nenhum. Dá uma lida lá naquele versículo aonde os 3 jovens estão falando para Nabucodonosor: sabes tu, orei, que se o nosso Deus quiser, Ele nos livra da tua mão e da fornalha. Se Ele não quiser, não tem problema. Isso não vai interferir na minha decisão. Se Deus te der, Ele é Deus. Se Ele não te der, também continua sendo Deus. Não vem com esse negócio de eu decreto, e se Deus não der, é porque Deus não está nesse negócio. Não, irmão. Deus sabe os caminhos. Deus conhece o amanhã. Nós não conhecemos. Olha só que interessante. O retorno do cativeiro em 3 levas. Ali nós vimos que um novo império levantou e dominou o mundo. Pastor, que império era esse? O novo império é o império Medo-Persa. A cabeça caiu, Babilônia caiu. Agora levanta os Medos Persas, pastor. O que esses Medos Persas fizeram? A política desse reino era diferente. Pastor, Babilônia, quando invadia a cidade, levava todos cativos. Medos Persas fazia diferente. Os Medos Persas faziam assim: ou não, voltam para suas terras, trabalhem nas suas terras, porém só me paguem os impostos. Entendeu? Olha só que interessante, pastor. O novo império, a política desse reino era diferente. Aprendendo no livro de Neemias, a Babilônia ela arrancava seus súditos da sua terra e os levava cativo, enquanto agora os Medos Persas, que representa o peito de prata, os Medos Persas levava aqui, eles adotavam a política de manter os súditos em seu próprio território. Ele simplesmente colocava um líder lá, e esse líder manipulava o povo. Pronto. Para que ele vai levar todo mundo para a Babilônia? Para que ele vai dar essa despesa toda lá na Pérsia? Não, deixa ele ser escravizado lá na terra deles. Pastor, eu aprendo algo interessante aqui nessa introdução do livro de Neemias. Satanás não quer mais tirar o povo da igreja. Você já prestou atenção nisso? Satanás não estava preocupado em desviar o crente. Satanás quer escravizar o crente dentro da igreja. Ele não quer levar mais você lá fora, fazer você sofrer lá fora, perder tudo. Não. Ele quer escravizar você aqui dentro. Pastor, como é que eu identifico isso? É só você dar uma olhada na porta. É só você dar uma olhada nos teus muros da tua vida,
para ver se não tem rachadura, se você está se conformando com as rachaduras, não tem vontade de restaurar a sua vida, acha que assim como está, tá bom, Jesus vai voltar e vai me levar dessa maneira. Não, irmão. Se a porta estiver queimada, se tiver rachadura, tiver folga, o inimigo está entrando, e é você que está dando essa liberdade. Quem é que fecha a porta? Você vai dormir na sua casa? Pois é, você vai lá e tranca, vai nas janelas, tranca. Por quê? Porque você, embora nós estamos morando num local que é tranquilo, mas sempre tem aquela... Trancou a porta, fulano? Tranquei. Ah, tá. Dá uma olhada aí. Ah, tá trancado. Desconfiança. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade insegura. A Bíblia diz que se o homem não é temente a Deus, em vão trabalha os que vigiam. Entendeu? Inútil será levantar cedo, trabalhar e se você não vigiar. Não adianta você encher de câmara a tua casa, não adianta você botar sistema online, não adianta você... Meu Deus, existe isso, e não tenho nada contra isso aí. Muito bom. Já pensou? Chega lá na casa do irmão Pablo, aperta a companhia lá, já sabe até o DNA do camarada que está chegando para visitar. Por quê? Está tudo ali no painel digital ali, Está aqui, 3 pessoas. Esse come bastante, esse aqui não come tanto. Opa, beleza. Vamos ver quem é que vai receber. Manda esse aqui. Todo mundo receber lá. Benção. Não é assim, né, irmão Paulo? Não é assim, só estou brincando. Mas não é assim, meu irmão. Hoje você não precisa nem levantar. Irmão, você pode abrir o teu celular e olhar a tua casa. Entendeu? Hoje está tudo assim. Pastor, que segurança. Os carros, irmão Odete, os carros estão tudo blindados. Que segurança é essa que o mundo está nos apresentando? Que você sai de casa, você está com 3, 4 segurança do teu lado. Você se sente seguro? Eu acho que não. Porque de tanto segurança que tinha o nosso presidente, conseguiram levar uma facada. E olha que ele era para ser o presidente. Imagina nós, míseros servos de Deus. Mas nós temos os anjos ao redor. A Bíblia diz que os anjos se acampam ao redor dos que o temem. Aquilo que nós não enxergamos, os anjos enxergam. Pastor, os anjos conseguem ver até quando o inimigo está vindo na nossa direção. Deus fala para os anjos: anjo, está o inimigo se levantando lá e vai atacar lá em tal lugar. Aí o que acontece? Aí os anjos vão lá e faz não acontecer. Pronto, você passa e nem enxerga. Oh, coisa boa, como é bom. Bom é você servir ao Senhor. Aí você vai estar na dependência dele. Agora eu acho interessante, falando do livro de Neemias, a Babilônia arrancava seus súditos da sua terra e os levava cativos, enquanto o Império Medo-Persa adotava a política de manter os súditos em seu próprio território. O escritor assim descreveu a política dos Medos-Persas. Ele escreve como, pastor? Dá uma olhada aqui, o rei Ciro, ele determinou a volta dos cativos. Abre a Bíblia lá em Jeremias 29, 10 a 14. Leia bem alto para nós. Jeremias 29, versículo 10 até o 14. Quem achou, já pode ler. Que diz bem assim a palavra do Senhor. Olha só o que diz aqui em Jeremias 29, 10 a 14. Profeta Jeremias profetizando. O povo ainda não queria ir. O povo ainda estava achando que Jeremias estava fazendo um golpe de Estado, estava se levantando contra o rei. Não, Jeremias estava sendo usado por Deus para dizer: rei, se entrega a Nabucodonosor, porque é permissão de Deus nós passar por esse cativo. Não, botaram Jeremias lá no calabouço. E Jeremias profetizando. E olha, uma das profecias que Jeremias falou para o povo de Israel, povo de Judá agora, Reino Sul, foi nesse 29, 10. Porque assim diz o Senhor. Não foi Jeremias que falou, foi Deus que estava falando através da boca de Jeremias. Olha o que diz a Evangelho. Certamente que passados 70 anos, na Babilônia, Deus diz o que vai acontecer.
Deus diz aonde vai acontecer. Então, se é Deus que está falando, aceita. Não se levanta contra a voz de Deus, que vai ser pior. Obedeça que dói menos, como diz o outro, né? Olha o que a palavra de Deus diz: certamente que passados 70 anos, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Irmã Lisa, 70 anos de cativeiro é boa palavra? Para o desobediente é melhor que a morte. Entendeu? O desobediente, a Bíblia diz bem assim, ó, porque toda alma que pecar, ela não tem jeito. Como é que é mesmo? Porque toda alma que pecar morrerá. Porque todos pecaram e bem alto, porque todos pecaram e destituídos estão da. Isso é expulso. Entendeu? Ah, pastor, vamos deixar de ladinho aqui. Não, irmão, porque todos pecaram e estão expulsos. Não quero mais nem ver o camarada. Não quero mais nem ideia com essa pessoa. Some da minha frente. Na realidade, pecador não suporta a glória de Deus. Então o próprio Deus fala: é melhor não se apresentar na minha presença. Por quê? Porque vai morrer. Agora a Bíblia diz bem assim, através do profeta Jeremias: 70 anos vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Pastor, Jeremias estava falando, é só um curto espaço de tempo, mas vocês vão ter que passar por lá. Por quê, pastor? Porque vocês se afastaram da minha presença, deram adoração a ídolos. Entendeu? Vocês serviram a Baal, vocês serviram a deuses estranhos, fizeram aliança com inimigos. E agora, pastor? Agora está vindo a consequência, Diácono Wilson, daquilo que você mesmo plantou. Só que Deus é tão misericordioso que Deus dá só um período só, 70 anos. Se vocês for se arrepender, vocês voltam e continuem ainda com a promessa. Agora olha só o que a palavra de Deus fala: porque eu pensei que os pensamentos que pensam de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que eu penso de vocês, Deus fala, não é coisa má. Esse cativeiro não é para matar vocês, é para fazer vocês aprender. Por que Deus colocou o povo de Israel no deserto? Por quantos anos? Quantos anos o povo de Israel ficou no deserto? 40 anos. Pastor, por que 40 anos no deserto? Vamos direto para a terra prometida. Aí você acha que é ser, né? Vamos direto para o céu, é tão fácil. Não, mas é só ser crente. Aceita Jesus e pronto, estou no céu. Não é bem assim, irmão. Existe um grande sacrifício para nós entrarmos no céu. A palavra se chama santificação. Tem mais uma palavra ainda. Tem um versículo que diz bem assim, ó, que vai responder essa pergunta para nós. Para nós entrarmos no céu, pastor, o versículo diz assim, ó: segui a paz. Não, peraí, calma lá. Para nós entrarmos no céu, tem um versículo que responde qual é a receita: seguir a paz e senão ninguém. Pastor, eu sou amigo de todo mundo. Tem todo mundo. Nem pensa no camarada para ter amizade. Sou eu, ok? Mas não tem uma vida santificada. Inútil será. Pastor, eu tenho uma vida de santidade. Meu Deus do céu, quando eu entro na igreja, treme tudo, as cadeiras saem tudo. Isso aí é demônio. Isso não é Deus. Entendeu? Isso não é Deus. Não adianta você ter uma vida de santificação ao extremo e não conseguir ter paz com o teu irmão. A Bíblia diz: seguir a paz com todos, e essa é a receita para que nós possamos ver a Deus. Agora eu vejo algo interessante. Quando o profeta Jeremias fala ainda,
no versículo 14: e serei achado de vós. Tem gente que perdeu Deus, e Deus permite um cativeiro para que a pessoa se lembre que Deus está ali, ó. Ei, dependa de mim, viva para mim, me adore. Eu estou aqui, o que tu precisar, só pedir para mim que eu te dou. Mas quando muitas das vezes Deus dá o Isaac para o Abraão, Deus depois pede o Isaac para sacrificar, e o Isaac é o motivo de quê, pastor? O motivo é de impedimento. Deus fala: Abraão, pega o teu Isaac e ofereça para mim. Ah, pastor, não, Isaac é o teu melhor, vai lá oferecer para mim. Porque interessante, você pedia, não tinha filho, Abraão. Você e a Sara não tinha filho. Vocês pediam filho. E agora eu dei um filho. Parece que o filho está tirando o meu lugar, Abraão. Eu quero ver se você... Eu ainda estou em primeiro lugar na tua vida. E lá vai Abraão, leva o Isaac. E aí, pastor? Abraão coloca o Isaac no altar. Abraão pega o cutelo. Aí o anjo brada: Abraão, não faças nenhum mal, porque agora sabemos que tu tem a Deus. Beleza, até aí tudo bem, Marcelo, né? Até aí tudo bem. Agora vem a hora da provisão. Olha só que interessante, irmão Kaique. A hora da provisão é o quê? É quando você ouve a voz de Deus. Deus fala: Abraão, não faça nenhum mal, porque agora sabemos que tu é temente a Deus. Agora vou ver a prova da fidelidade com Deus. Olha só que interessante, irmã Lívia. Agora vê um bezerro lá. Um bezerro não, um cordeiro lá, bem grandão. Abraão, olha só o cordeiro Deus proveu. E tudo que Deus provê, diácono Daniel, é bom, né? Quando a gente provê o cordeiro para Deus, muitas das vezes é aquele magrinho, aquela ralinha que sobrou lá, né? Mas não, quando Deus provê o cordeiro para um filho, Ele sempre vê aquele melhor. É o cevado, é o separado. Abraão olha para aquele cordeiro e diz: ei, rapaz, agora a carne fala mais alto. E aí, irmão Cristiano? Vamos lá, Isaac, vamos pegar o cordeiro. Lá vem o cordeiro, vem cá, traz o cordeiro aqui. Isso. Rapaz do céu, Deus me livrou de uma agora, mas rapaz, bonito demais cordeiro, hein? Não existe cordeiro melhor que esse. Rapaz, nós já fizemos sacrifício divino culto, irmão Sheila. Deus sabe que eu já fiz o sacrifício de estar na igreja. Eu podia estar em todos os lugares. Podia estar no cinema, podia estar numa festa de aniversário, podia estar lá, mas eu vim no culto. Deus sabe do meu sacrifício. Ei, Deus não está questionando o teu sacrifício, Ele está pedindo o teu Isaac. E Ele não deixou você matar o teu Isaac, mas Ele deu um cordeiro para você substituir o Isaac. Não leva esse cordeiro para casa. Porque tem pessoas que Deus abre as portas, e sabe o que Ele faz com o cordeiro que é para sacrificar para Ele? Vamos, Isaac, vamos para casa. Vamos para casa. Vamos fazer o barbecue em casa. Rapaz, você está fazendo barbecue com o cordeiro que é para apresentar a Deus? Cuidado, o povo de Israel morreu antes de engolir as codornizes. Só para nós fazer o que é para Deus, é para Deus. Ele já te deixou Isaac. Agora eu acho interessante que o povo de Israel, eles não obedeceram mais a voz de Deus. Aí Deus não deu mais o Isaac e fez eles ir para o cativeiro. Agora eu acho interessante, irmão Rafael, a Bíblia falando aqui, ó: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Ei, eu permitirei ir para cativeiro, mas eu vou fazer voltar aqueles que se manter em obediência. Eu vou fazer voltar. Pastor, nós temos uma promessa. Sabe qual é a promessa? Vou para o meu Pai, e se eu for, vou preparar-vos lugar, e eu voltarei
para levar-vos junto comigo. Temos uma promessa. Estamos vivendo numa vida aqui nessa terra, muitas das vezes uma vida sofrida, sim, mas nós temos que aprender uma coisa: Ele vai voltar para nos tirar daqui. Nós temos uma promessa, pastor. Ainda a palavra de Deus diz assim, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Ei, aonde tiver um judeu, Deus vai fazer regressar a sua terra natal. Você pode ver, existe aí um repatriamento do povo judeu, aonde todos os judeus têm direito de voltar. Se você for lá em Israel e fazer o exame, e o teu DNA está ali como nato, como DNA de judeu, você recebe cidadania, recebe um monte de benefícios. É promessa. Deus está falando que vai trazer de volta todos os que se espalharam. Agora eu vejo algo interessante: e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. Deus leva para o cativeiro, e agora Deus como é que eu falo? Propõe a trazer. Isso. Não dá para falar no inglês, irmão. Vocês talvez é um inglês meio americanizado. É, irmão. Olha só que interessante. Dessa forma, o rei Ciro, que era rei lá do Império Persa, o rei Ciro determinou a volta dos cativos. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia. E sabe quem foi que preparou essa volta? Foi o próprio Deus. Abre a Bíblia em Isaías, capítulo 44, versículo 28. O que diz lá? O próprio Deus, ele providencia a volta. Quem achou, pode ler bem alto. Que diz acerca de Ciro: o meu pastor cumprirá tudo o que apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificando ao tempo, tuas fundações serão estabelecidas. Olha só que interessante, dá uma olhada no começo do livro de Isaías, vê quando foi escrito o livro de Isaías. Ali, a data de escrita do livro de Isaías, para você ver quanto tempo atrás foi profetizada essa profecia. Deus está falando bem assim, através da boca do profeta Isaías. O que diz de Ciro? Meu pastor Ciro era um ímpio. Ciro não era um judeu. Agora eu vejo Deus usando um ímpio, para quê, pastor? Para trazer de volta, para libertar o povo de Israel de volta para Jerusalém. Olha só o que diz ali. O que diz de Ciro? Meu pastor cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: se edificada e ao templo funda-te. Pastor, Deus até fala o que Ciro iria fazer. O Ciro ia libertar o povo do cativo no final de 70 anos. Deus falou também que Ciro ia também edificar, através dele ia ser edificado Jerusalém, e o templo também seria edificado. Quantos anos ali? Em que data foi escrito o livro de Isaías? Alguém achou? 687, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Essa profecia, aproximadamente 700 anos, essa profecia. Agora eu acho interessante, o povo ele voltou lá agora não está mais sob domínio da Babilônia, está sob domínio dos medos e dos persas. O povo voltou, irmã Rose, em 3 vezes, 3 grupos, sob a liderança, o primeiro grupo sob a liderança de Zorobabel, entendeu? Zorobabel veio para reconstruir o quê? O templo. Zorobabel, imagina, judeu precisa do templo, então até ali ninguém adorava a Deus. Foi dali que começou a adoração nas sinagogas. Não tinha mais o templo, então eles estavam lá cativos na Babilônia. Lá eles começavam a se reunir em lugares públicos, em salões públicos, e as tal chamadas sinagogas começaram a partir dali, quando o povo estava
fora de Jerusalém, sem templo. Antes o povo se reunia no templo, mas agora não tem mais templo, então o povo se reunia em sinagoga. Depois o povo volta, reconstrói o templo, mas ainda hoje ainda tem as tão famosas sinagogas dos judeus. Pastor, a segunda volta foi sob liderança de Esdras. Esdras, ele voltou para ensinar a lei. Não adianta nós termos templo e não termos ensino. Não adianta nós termos crente, sermos cristão e não termos uso da palavra de Deus. De nada adianta. Em que base nós estamos, pastor? Qual que é a nossa base? Que Deus nós estamos servindo, se nós nem conhecemos Ele? E nós só conhecemos através da palavra. Você conhece como o teu Deus fala, como o teu Deus age, o que o teu Deus gosta, o que o teu Deus abomina, através do quê? Palavra. Aí entra aquele versículo: e conhecereis palavra, e a palavra vos libertará. Terceira volta foi o quê? Foi sob a liderança de Neemias. Por que Neemias voltou, irmã Lívia? Se já tinha Esdras, já tinha Zorobabel reconstruiu o templo, não adianta ter templo. Esdras veio e começou a pregar a lei de novo, começou a levar o povo à adoração. Não adianta nós termos templo de Arquimonhos e não termos adoração. Esdras veio para liderar o culto. Pastor, mas não adianta, irmão Pablo, nós termos culto, nós termos templo e não sabermos os limites do certo e do errado. Tem hora que nós temos que abrir a porta. Por quê? Porque o próprio Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu estou e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, então eu entrarei. Ok, aqui é Jesus chamando para você abrir a porta. Mas quantas das vezes nós abrimos a porta para a voz que não é de Deus? A Eva abriu a porta para uma voz que não era de Deus. Ah, pastor, a serpente é tão linda falando. Mas é serpente. Tem muita coisa linda falando hoje e não é de Deus, é serpente. Sabe como é que se identifica uma serpente? Quando ela começa a distorcer a palavra. Para quê, pastor? Para se favorecer. Sabe o que a serpente falou, usada pelo Satanás? Ah, mas será que é assim mesmo? Eu acho que está muito pesado isso aí. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que isso não faz mal. Eu acho que isso não tem nada a ver. Cuidado que é serpente. Tu vai cair e vai perder o paraíso. Entendeu? Que adianta Jerusalém ali ter templo, Jerusalém ter sacerdote, mas Jerusalém ter as portas e os muros ainda quebrados? A hora de você fechar a porta para o inimigo chegou. A hora de você fechar a porta para os que vêm tirar aquilo que você está tentando armazenar no teu celeiro chegou, pastor. É hora de você restaurar a porta na tua vida. Porta significa limites, porta significa decisão, porta significa você dizer: inimigo, você fica do lado de fora, do lado de dentro eu tenho Jesus e eu não vou abrir a porta nem para ele sair, muito menos para o inimigo entrar. Glória a Deus. Como é que estão as portas na tua vida? Como é que estão os muros na tua vida? Tem brecha? Restaura. Sabe por quê? Antigamente, e nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Sabe como é que eles invadiam uma cidade? Diácono Daniel, se lembra daquela passagem bíblica das raposinhas e das raposas? Pois é, como é que Sansão destruiu todo o arraial dos filisteus? Botando fogo em raposas. Sabe qual é o problema das brechas no muro? Esposa do irmão Cristiano. Irmã Camila. Isso. Sabe qual é o problema? É que o inimigo não está nem aí para a largura do teu muro,
Não está nem, olha só o que Deus está falando agora aqui. O inimigo não está nem aí pro terno que você está usando, não está nem aí para a conta que você tem no banco, não está nem aí para o título, se você é ou não é alguma pessoa de referência na cidade ou na igreja, lá onde for. O inimigo não está nem aí. Ele só está procurando na nossa vida, irmão Odete, se tem uma brecha aonde ele consegue colocar uma raposinha pequenininha. Ele coloca a raposa na greta, põe fogo na raposa, e essa raposa entra para dentro da cidade colocando fogo em tudo, porque a raposa quer correr, e quanto mais corre, mais fogo pega. Tem brecha aí? Sabe por que Noé, Deus falou para Noé bem assim, irmão Diego: betuma a arca por dentro e por fora. Por que não só por fora, pastor? Por que por dentro, por fora? Porque tem problemas que não vêm de fora, tem problemas que são internos. E não pode sair para fora, tem que ser resolvido internamente. Tem problemas que vêm de fora, então não pode entrar para dentro. Betuma por dentro e por fora. Agora eu acho interessante, olha só, os judeus que voltaram para Jerusalém foram profundamente influenciados pela fé de quem? Dos seus pais, porque muitos dos pais morreram lá na Babilônia. Agora tem os filhos. Os filhos, pastor, os filhos foram incentivados lá no cativeiro. Quem sabe os pais estavam ali praticamente beira de morte, mas os pais conheciam a promessa: nós vamos voltar. Aí os pais falavam para os filhos: filhos, continuam obedecendo a esse Deus, porque tá logo, o pai não vai conseguir estar em vida para voltar, mas vocês vão estar em vida, vocês vão voltar. Fiquem firmes, porque o tempo está acabando, o cativeiro está acabando, são só 70 anos. Quantos não voltaram para Jerusalém? Porém seus filhos voltaram. Por quê? Porque ficaram firmes no Deus dos pais. Agora, pastor, quantos não voltaram mais? Gostaram de ficar lá no cativeiro, gostaram de ficar lá no mundo, pastor. Lá no mundo é bom, lá no mundo é legal, então vamos ficar lá. Mas lá no mundo é escravidão. Mas a gente gosta. Não tem esse negócio de tudo certinho lá. Pois é, mas é escravidão. Entendeu? Nós temos uma promessa, e essa promessa é liberdade, não escravidão. Agora os filhos voltaram porque eles creram na promessa que os seus pais falavam para eles: nós vamos voltar para a nossa terra, nós estamos aqui de passagem, filhos, não desistam, porque nós vamos voltar. A nossa terra é aquela terra que emana leite e mel. Nós estamos aqui passando uma crise, passando um período, passando um cativeiro, porque Deus permitiu, mas Ele disse que vai tirar nós daqui. Então nós temos uma esperança que nós vamos voltar. Aleluia. Não desanima aqui no cativeiro, porque a nossa terra é lá emana leite e mel. Nós vamos voltar. E os filhos, aqueles que acreditaram, eles voltaram. Agora eu acho interessante que a criação das sinagogas no exílio para o estudo da lei e dos profetas exerceu uma grande influência na inspiração da fé religiosa daqueles que retornaram a Jerusalém. Pastor, lá eles não cantavam, lá eles não adoravam, lá eles tinham seus saltérios, suas harpas, tudo pendurado, mas eles se reuniam. Ainda alguém perguntava: escuta, canta aqueles louvores, vocês cantavam lá em Jerusalém? Aí o povo falava: como nós vamos cantar se nós estamos aqui prisioneiros? Aí Jeremias, que foi profeta antes do cativeiro, e Deus permitiu ele ir para o cativeiro também. Pastor, se você vê, o Jeremias, ele escreve o livro do
profeta Jeremias profetizando para o povo de Israel, mas depois, quando ele está indo para a Babilônia, ele escreve o livro de Lamentações. Um livro de lamentações. O que é lamentação? Oh, se nós tivesse obedecido, se nós tivesse ouvido, se nós tivesse isso, se nós tivesse aquilo, se o povo tivesse se humilhado, não precisaria isso tudo. Olha onde que nós estamos indo, olha o que nós estamos perdendo. Livro de lamentação de Jeremias. Jeremias lamentou o que o povo estava passando. O profeta Jeremias, ele sabia que o povo estava passando por isso dali, por causa que o povo desobedeceu. Entendeu? Jeremias não tinha desobedecido, mas foi junto. Por que Deus permitiu que Jeremias, o profeta usado por Deus, também fosse junto para a Babilônia? Sabe por quê? Por que Deus permite muitas das vezes uma pessoa boa passar junto? Um problema? Porque alguém tem que ter palavra de ânimo. Alguém tem que ter palavra de força. Imagina se os que fossem para a Babilônia fossem só pessoas afastadas de Deus. Quem é que lá na Babilônia iria incentivar? Olha, nós vamos sair daqui, nós vamos sair dessa situação, nós vamos sair dessa prova, nós vamos sair, é só 70 anos, está terminando, nós vamos sair. Não, mas Deus permitiu Jeremias ir junto. Deus permite muitas das vezes Jeremias te acompanhar. Ele não precisaria ir, mas Deus permite ele ir junto, só para dizer assim: vai passar. São só 70 anos. Deus vai nos trazer de volta. Deus vai nos colocar de novo na promessa. É só para nós aprender, é só para nós voltarmos para Ele de novo. Outra coisa que nós aprendemos é que o cativeiro babilônico foi decisivo para os judeus desistirem da idolatria. Muitos ficaram na Babilônia e não quiseram voltar. Irmã, ainda diz que a geração que fora para o cativeiro já estava idosa, não voltaram talvez, mas quem voltou foi os novos, os filhos. Talvez filhos que nasceram lá na Babilônia, agora estavam com 60 talvez anos, 50 anos. E os pais? Os pais talvez já morreram, porque foi 70 anos que ficaram lá. Agora eu vejo algo interessante, é que o opróbrio dos que voltaram do cativeiro, olha só que interessante, os que voltaram, eles enfrentaram a proposta sedutora de quem, pastor? Dos samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos são judeus misturados com assírios, judeus misturados com babilônicos. São pessoas mestiças, não são pessoas puras. Agora nós vimos aqui que na primeira volta veio Zorobabel para quê? Para reconstruir o templo. Encontrou quem ali? Encontrou os misturados, os samaritanos. Interessante que os samaritanos viram que eles iam começar a reconstruir o templo, já vieram se colocar à disposição. Queremos ajudar na construção do templo, queremos ajudar. Cuidado com os samaritanos, cuidado com os misturados. Muitas das vezes você dá liberdade para eles e eles acabam botando a perder a construção. Olha só que interessante, os judeus rejeitaram a proposta veemente, perceberam que os samaritanos não estavam interessados na reconstrução de Jerusalém, mas na destruição do próprio povo judeu. Pastor, eles não queriam ajudar a reconstruir o templo, queriam ajudar a reconstruir o templo, mas eles queriam também contaminar o povo. Lê para nós em Esdras capítulo 4, versículo 1 a 3. O que diz lá? Esdras, que é um livro antes de Neemias. Esdras capítulo 4, versículo 1 a 3. Pode ler bem alto. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que voltaram do cativeiro, edificaram o templo ao Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se Zorobabel e os cabeças da família e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscamos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Adão, rei da Síria.
interessante. Olha o que nesse versículo aí. Ouvindo, pois, os adversários, irmão, ser adversário não é flor que se cheira. Entendeu? O pastor sempre diz, eu gosto de trabalhar com companheiros, não adversários. Ouvindo os adversários, presbítero irmão Fábio, de Judá, adversários de Judá. Pastor, Jesus veio da linhagem da tribo de Judá. Se é adversário de Judá, é adversário de Jesus. Não é coisa boa para deixar trabalhar junto. Agora eu vejo, irmã Selma, que os que tornaram-o do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Sempre quando você quer restaurar a tua vida, o teu templo ao Senhor, vai se levantar, irmão cristiano, adversários. Mas para quê? Para te impedir? Não, eles vão querer trabalhar junto na edificação. Pastor, o problema é que o adversário sempre vai querer construir de uma forma errada, de uma forma pagã. Vai querer construir um culto de uma forma Baal. Entendeu? Olha só o que diz aqui, ó. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram, olha só, eles não vão nos pequenos, eles vão nos líderes. Muitas igrejas hoje na face da terra estão contaminadas por causa que os líderes fizeram aliança com os adversários. E aí o líder influencia a congregação. Os samaritanos, os adversários, eles vão nos cabeças, eles vão nos pais. Ele conseguindo convencer o pai, muitas das vezes a família inteira pega o rumo errado. Agora eu vejo que eles rejeitaram. 2 Reis capítulo 17, 24 diz bem assim, ó. E o rei da Síria trouxe gente da onde, pastor? De Babel. Abre lá, 2 Reis capítulo 17, o versículo 24, vê se fecha com o que eu estou lendo aqui. 2 Reis capítulo 17, versículo 24, o que diz lá? Quando a Síria invadiu o reino norte, invadiu Israel, o reino norte, o que o rei da Síria trouxe para deixar ali no reino norte? Lê para nós ali. O rei da Síria trouxe gente de Babel, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Olha só que interessante. Agora vocês vão entender uma coisa. Entendeu? O rei da Síria trouxe, olha o que diz o versículo 24. Trouxe da Síria, trouxe gente de Babel. Sabe o que significa a palavra Babel? Confusão. Foi a única vez na Bíblia que Deus destruiu uma união. Entendeu? Porque Deus gosta de união. Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave é que vive união. Porém, quando a união é para destruir, quando a união é para fazer contenda, quando a união é para fazer motim, Deus pega, desce e diz assim, ó: desçamos e confundamos. Aí dali que surgiu a Babel. Agora eu vejo o rei da Síria trazer para a Síria, eu vejo o rei da Síria para trazer ali para Israel quem? Gente de Babel, irmão aqui. Gente de confusão, gente que gosta de divisão. Trouxe para onde? Trouxe lá para Israel. E aí? Aí faz amizade, faz aliança, e aí surge ali os samaritanos, povo misturado. Depois esse povo quer ajudar na construção do templo. Ai de não deixar, vai dar confusão. É Babel, é povo de Babel. Olha só que interessante, versículo 33. Assim ao Senhor temiam e também os seus deuses serviam segundo os costumes das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Pastor, eles não serviam a Deus Todo-Poderoso? Pois é, mas quando foram cativos, começaram a adorar os deuses lá pagãos, né? Aí voltaram e queriam ajudar a construção do templo, do Deus vivo, mas não queriam abandonar o Deus pagão. Então tipo assim,
queriam adorar os dois, né? Quando nós estamos aqui, nós adoramos o Deus de Israel. Quando nós estamos ali, nós adoramos o Deus Baal. Nós adoramos o Deus pagão. E é assim que muito crente vive hoje. Quando está na igreja, adora Deus, os deuses. Quando está lá fora, adora o Deus lá de fora. Mas a Bíblia diz que não tem como adorar dois senhores. Que comunhão tem a luz com as trevas. Que comunhão tem o templo de Deus, que é você, com o templo do mundo. Pastor, outra coisa que nós aprendemos aqui: a rejeição foi motivada por sentimentos religiosos. Esdras capítulo 6, versículo 21. O que diz lá? Olha o que a Bíblia diz em Esdras capítulo 6, versículo 21. Abre lá. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado ao cativeiro, todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Olha só que interessante. Essa rejeição tinha um só motivo. Um só motivo: separação, purificação e santificação. Olha o que diz esse versículo: assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que eles se apartaram da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Sabe por que os samaritanos não puderam ajudar na reconstrução do templo, e muito menos ajudar no culto? Porque não queriam se apartar da imundícia, não queriam se apartar do paganismo, não queriam se apartar das coisas das nações dessa terra. Quantas vezes, pastor, o nosso culto muitas das vezes é rejeitado por Deus? Por quê? Porque nós estamos em aliança com coisas lá de fora. Estamos com aliança com conselhos do ímpio lá de fora. Pastor, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Claro que não, a Bíblia diz que não. Mas para você cultuar a Deus, e para Deus aceitar o teu culto como um cheiro suave, ele tem que ser sem contaminação. O teu culto tem que ser 100% para ele. Se tiver alguma reserva para outro Deus, para outra idolatria, você pode ter certeza, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ainda, para nós encerrar, Neemias recebeu a visita de quem agora? Anani. Quem era Anani? Na cidade de Suzã, a residência de inverno dos reis persas. Era uma residência tipo casa de veraneio, ok? Lá na fortaleza está lá Neemias. Quem que Neemias está fazendo? Neemias foi um dos que nasceram no cativeiro. Agora eu vejo Neemias lá recebendo a visita de quem? De quem está lá, voltou, está lá em Jerusalém. Agora lá vem Neemias receber os seus familiares, os judeus. Neemias agora pergunta: como é que estão os nossos irmãos? Como é que estão os nossos irmãos? Pastor, você já perguntou como é que estão os teus irmãos? Você já fez essa pergunta? Porque muitas das vezes Deus permite você estar bem hoje, mas você se esqueceu dos teus irmãos, esqueceu dos que estão sofrendo, esqueceu dos teus parentes, esqueceu até da igreja, esqueceu dos missionários, esqueceu. Por quê, pastor? Porque agora eu estou bem, mas ainda é escravo, entendeu? Se o rei da Pérsia dizer, vai limpar a bosta de vaca, você vai ter que limpar a bosta, é escravo. Então não se acha, porque ainda somos escravos dessa terra, vivemos nesse mundo. Pela misericórdia de Deus, Deus nos colocou bem, mas temos que adorar a Ele. Caso contrário, Neemias estava no palácio. Agora veio os parentes dele, Anani, veio lá e ele perguntou: como é que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? E ele ouve o que ele não queria ouvir. E a partir de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o que Neemias ouviu.
Eu acho interessante que essa visita de Anani foi providencial. Quantas das vezes você está lá passando por uma dificuldade, passando por uma prova, e daqui a pouco recebe uma visita. Recebe uma visita, alguém vem lá e você faz uma pergunta e você ouve muitas das vezes: nossa, nem sabia que você estava passando por tudo isso aí. Meu Deus, né? Ananias estava, o Neemias estava bem lá em Suzã, no palácio. Moisés estava bem no palácio, tinha se esquecido dos seus irmãos por 40 anos, até que um dia Deus permitiu que um egípcio dava umas porradas lá no judeu. Aí Moisés viu: vai bater no judeu, rapaz. Foi lá e tentou resolver com as próprias mãos, matou um egípcio e arrumou para a cabeça. Mas era a permissão de Deus, porque Deus queria tirar Moisés do conforto para abençoar os seus irmãos, os israelitas. Quando eu vejo agora, na antiguidade, eu vejo aqui Neemias, ele diz: a partir dela um novo horizonte se abriu na vida de Neemias. Quando Anani chegou e Neemias perguntou, porque tem pessoas que pedem assim: como é que tu tá? Tá tudo bem? Mas acha que vai ouvir: tá tudo bem. Mas quando você pergunta: você tá bem? Você já se envolveu. Você vai ter que aceitar o que essa pessoa falar. E o que essa pessoa falar, você vai ter que se envolver. Pastor, Anani chegou para visitar Neemias e Neemias: como é que estão os nossos parentes? E o Anani falou: estão sofrendo, estão escravizados, os muros foram queimados, está as portas lá, nós temos templo, nós temos culto, mas os inimigos entram, pinta e bota, tudo que nós plantamos vem os inimigos e tiram. Olha só. Mas o Neemias perguntou. Quantas vezes você faz uma pergunta, né? Paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? E aí? Quem pergunta quer uma resposta. Tem gente que faz pergunta e nem se interessa na resposta. Às vezes a pessoa nem responde, só balança a cabeça. Você não percebe os olhos brilhando. Você não tem sensibilidade de Deus, de entender o que está acontecendo naquela vida, naquela família, aquela situação. Mas Neemias, quando fez a pergunta: como é que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém, ele fez a pergunta sabendo que poderia ouvir o que ele não gostaria de ouvir. Mas quando ele ouviu, ele não foi covarde de virar as costas. Ele se envolveu, irmão Odete. Quando ele ouviu que os seus familiares estavam passando por dificuldade, quando ele ouviu que os seus familiares estavam passando por tristeza, quando ele ouviu que ele estava ali no beibão e os seus familiares lá estavam passando por crise, ele pensou assim: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma providência, nem se for para mim sair do conforto e lá botar a mão na massa para fazer eles também ser melhor, pastor, mas eu tenho que tomar uma decisão. Isso. Quem sabe já chegou alguém na tua vida e você perguntou: como é que você está? E você não percebeu a resposta. Às vezes alguém diz assim: estou bem, graças a Deus estou bem, presbítero Fábio. Mas aquela viúva, quando chegou alguém para ela e disse: está tudo bem contigo? E ela disse: está tudo bem. Está tudo bem com a tua família? E ela disse: está tudo bem. Está tudo bem com o teu filho? E ela disse: está tudo bem. Mas o que ela tinha? O que ela estava passando? Ela tinha um filho morto dentro de casa. Quantas vezes nós não sabemos identificar, às vezes, a situação do nosso irmão, da nossa irmã, e as pessoas chegam pra gente e a gente na cara dura diz: está tudo bem? Porque eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou no palácio. Mas vocês estão passando por dificuldade. Mas eu não quero nem saber. Mas Neemias não. Neemias se comoveu. Quando Ananias falou: os nossos irmãos estão passando por dificuldade, Neemias se envolveu com aquela situação. Neemias pegou as dores do povo de Israel. Neemias chamou a atenção
precisa ver os teus irmãos sofrendo e precisa tomar uma providência. Quantas vezes você está bem e o teu irmão do lado está sofrendo e você não sente amor, não sente remorso? Neemias não se conformou. Ele não se conformou. Oh, o Espírito Santo de Deus. Meu louvor incomodou. Olha só, a todos que são contra ti, eu quero orar pela tua vida. Que na tua vida possa ter templo, que na tua vida possa ter adoração, mas que na tua vida possa ter portas